Tecido conjuntivo, olha para cá, gente. Tema dessa nossa aula. Pessoal, nós já vimos o tecido epitelial, primeiro grupo de tecidos a ser estudado. Agora, a gente precisa entender o segundo grupo, que é justamente esse, o tecido conjuntivo. E aí, pessoal, direto ao assunto, vocês sabem que aqui é assim. Olha para cá, origem. O tecido conjuntivo, ele se origina a partir da mesoderme. Bora lembrar comigo, a mesoderme é aquele folheto embrionário, aquele conjunto de células lá no embrião, que está localizados entre a ectoderme, mais externamente, e a endoderme, mais internamente. Perfeito? Então, esse folheto embrionário intermediário aí, chamado de mesoderme, é ele que dá origem ao tecido conjuntivo, a partir de suas células chamadas células mesenquimatosas, ou células do mesênquima, ou mesenquiais. Ok? Bora para cá, o que interessa, características gerais. Pessoal, primeira característica que eu coloquei aqui, possuem vários tipos celulares. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o tecido conjuntivo, ele possui células com tamanho e formas diferentes. Há uma grande variação nas células. Então, existem células arredondadas, existem células mais alongadas, células mais achatadas, e assim vai. Perfeito? Segunda característica, olha para cá, pessoal. Essas células que eu acabei de falar, elas estão separadas no tecido conjuntivo. As células estão separadas. Ei! As células lá no tecido epitelial, a gente viu, elas estavam uma colada com a outra, ó, próxima, muito próxima da outra. As células lá apresentavam justaposição. Não existe no tecido conjuntivo células justapostas. Muito cuidado com isso. Essa é uma das principais diferenças em relação ao tecido epitelial. Perfeito, gente? Entendido isso, no espaço, terceira característica, no espaço entre essas células separadas, nós temos vasos sanguíneos aqui no tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, ele é vascularizado, ocorre presença de vasos sanguíneos. Ao contrário, olha eu comparando com o epitelial, ao contrário do tecido epitelial, que lá no epitelial não há presença de vasos sanguíneos. Então isso quer dizer o quê, minha gente? Isso quer dizer que os vasos do tecido conjuntivo, eles trazem oxigênio e nutrientes e fornecem ao tecido epitelial. Deu para entender isso? Então, nós temos na pele, por exemplo, a epiderme revestindo a nossa pele, certo? Ela não tem vasos. Os vasos estão aqui na região da derme, que é justamente onde está presente o tecido conjuntivo, com os vasos sanguíneos. Então, o oxigênio e os nutrientes saem daqui desses vasos do tecido conjuntivo para justamente o tecido epitelial mais acima. Perfeito? Entendido isso, bora para cá. Pessoal, muito cuidado. Essa vascularização do tecido conjuntivo, ela tem uma exceção, que eu vou colocar o lembrete aí na tela para vocês. É justamente um dos tecidos, no caso o tecido cartilaginoso, que ele não apresenta essa vascularização, mas já está aí como lembrete na tela, certo? No mais, isso é sim uma característica geral dos outros tecidos conjuntivos. E aí, pessoal, bora para cá. Eu falei para vocês que as células são separadas. O espaço entre essas células, nós vamos encontrar uma grande quantidade, olha, muita substância intercelular. Ei, substância intercelular. Bora, biologia ao pé da letra. Inter significa entre, celular, célula, entre as células. O espaço entre as células está cheio de substâncias. Mas que substâncias são essas? São substâncias, gente, que vão formar o que nós chamamos de matriz extracelular. A matriz extracelular, que é esse espaço
entre as células, ela é formada por substância amorfa, ou como alguns livros colocam, substância fundamental amorfa, e fibras proteicas. Então, muito cuidado aqui. A matriz extracelular, ela vai ter a substância amorfa, que corresponde a um conjunto de compostos que vão dar um aspecto gelatinoso, um aspecto de gel ao tecido conjuntivo. Então, você tem um tecido conjuntivo com várias células aqui, o espaço entre essas células, existem substâncias que vão dar um caráter gelatinoso a esse espaço, a esse tecido, certo? Essas substâncias, quem são? Quais são, melhor dizendo? São os mucopolissacarídeos, como, por exemplo, o ácido hialurônico. Ele é muito citado, gente, nas questões, então fiz questão de colocar aqui. Então, ele é um polissacarídeo com muco, certo? Os proteoglicanos. Quem são os proteoglicanos? Próteo lembra proteína. Glicanos são polissacarídeos. E as glicoproteínas. Glico vem de carboidrato, de glicose. Glicose justamente conjugado com proteínas também, certo? Onde há uma predominância das proteínas aqui, e aqui predomina os glicanos, justamente os polissacarídeos. Ok? Então, pessoal, essas substâncias aqui, Afonso, é importante colocar elas? É extremamente importante. Elas são citadas, pessoal. Elas fazem parte da composição da substância amorfa. São elas que dão aspecto gelatinoso, certo? Mas elas estão sozinhas lá? Não, elas estão imersas justamente em água e também com íons. Existem vários íons misturados. Então, gente, muita atenção. Essas substâncias aqui, principalmente, vou colocar aí na tela, os proteoglicanos e o ácido hialurônico, eles tendem a atrair moléculas de água. Por quê? Porque eles são carregados negativamente, eles possuem cargas negativas que atraem as cargas positivas da molécula da água. Então você tem aqui um ácido hialurônico, essa molécula de ácido hialurônico, as moléculas da água vêm e ficam em torno dele aqui, em torno dessa molécula, certo? Você tem proteoglicano, tá aqui um proteoglicano, ele atrai a água, então as moléculas da água tendem a ficar aqui muito próxima dele, envolvendo ele. Isso, essa capacidade de atrair moléculas da água, essa capacidade de hidratar o tecido, é o que nós chamamos, está aí na tela, de solvatação. Muito importante entender isso aí, porque envolve química junto com a biologia. Ok, gente? Então, quem tem o poder de solvatação, de atrair moléculas de água no tecido conjuntivo, essas substâncias aqui, principalmente proteoglicanos e os mucopolissacarídeos, como o ácido hialurônico. Por que eles são capazes de atrair molécula de água? Porque eles são carregados negativamente e têm cargas negativas que atraem as cargas positivas da água, ok? E isso também a gente sabe que vai ter na composição aqui da substância amorfa vários tipos de íons, justamente atraídos por essas cargas negativas dessas substâncias. Beleza, gente? Então, a importância aí do tecido conjuntivo ter justamente essas moléculas é porque elas atraem água pela solvatação e essa água dá consistência à derme, por exemplo, né, que fica abaixo da epiderme. O tecido conjuntivo ele vai estar hidratado, ele vai ter consistência e isso é extremamente importante. Ok? Bora para cá. As fibras. Pessoal, essas fibras são fibras proteicas. São fibras que estão imersas na substância amorfa, imersas no gel. Então, olha para cá, vamos entender, vamos recapitular. Eu tenho células separadas, isso é a característica do tecido conjuntivo. Nessa substância intercelular, nessa matriz extracelular ou intercelular, nesse espaço entre as células, nós temos substâncias gelatinosas, que são essas que acabei de citar, mas temos também nessa gelatina aí justamente fibras proteicas. Quem são as fibras proteicas? São justamente três tipos. São as fibras colágenas
ricas na proteína colágeno, e aí essas fibras vão dar, olha para cá para baixo, resistência. Fibras elásticas, que são fibras ricas em uma proteína chamada elastina. Essa proteína vai dar elasticidade. E fibras reticulares, que são fibras também compostas por colágeno, mas é um colágeno diferente. E elas tendem a ser, as reticulares, fibras mais finas e mais ramificadas. Por ter essas ramificações, são fibras que interligam, a função dela é de ligação, interligam um tecido a outro. Perfeito, gente? Então, colágenas, qual é a função? Conferir resistência ao tecido conjuntivo. As fibras elásticas vai dar mais elasticidade. E depois, as fibras reticulares, são as mais finas e ramificadas, vão conferir uma interligação entre os tecidos. Beleza, gente? É muito comum, pessoal, por exemplo, as fibras colágenas, a pessoa que tem uma deficiência em vitamina C, por exemplo, a vitamina C, ela participa da produção de colágeno, produção das fibras colágenas. Então, o que é que acontece? Existe uma deficiência em vitamina C chamada de escorbuto, inflamação nas gengivas e muito sangramento nas gengivas e descolamento nos dentes. São sintomas justamente do escorbuto. E esse escorbuto, ele acontece justamente pela baixa quantidade de fibras colágenas. As fibras colágenas, elas dão sustentação, elas mantêm firmes justamente a estrutura óssea, no caso aqui nos dentes, como também os vasos sanguíneos aqui da gengiva. Quando você tem pouco colágeno, não há sustentação para os vasos se rompem, saindo muito sangue, e os dentes também acabam se descolando justamente dos alvéolos dentários. Perfeito, pessoal? Então vejam a importância dessas fibras, ok? Vamos partir agora, pessoal, já entendendo a composição da matriz extracelular do tecido conjuntivo, vamos agora para a classificação. E aí, gente, olha só, eles são classificados em tecidos conjuntivos propriamente dito e tecidos conjuntivos especiais ou especializados. Quem são os conjuntivos propriamente ditos? O nome já diz, propriamente dito. São aqueles tecidos que têm a função de manter em conjunto tecidos vizinhos, por isso que é conjuntivo. É muito comum também em alguns livros colocar, antigamente se chamava tecidos conectivos, certo? Porque eles criam conexão entre um tecido e outro, é um tecido de preenchimento, ligando tecidos e órgãos diferentes, beleza? Então, olha só, os propriamente ditos é como se fossem os tecidos realmente conjuntivos, aqueles propriamente ditos. Propriamente dito é justamente fazendo referência ao nome, conjuntivo. É aquele tecido que são aqueles que vão promover uma conjunção, uma conexão dos tecidos vizinhos. Quem são eles? Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e o tecido conjuntivo propriamente dito denso. O propriamente dito frouxo, pessoal, atenção, é justamente aquele que está abaixo, logo abaixo da lâmina basal da epiderme, do tecido epitelial. Então você tem o tecido epitelial, lembra que a gente viu, vai lá assistir a aula de tecido epitelial. Lá na base dele, nós temos a lâmina basal e abaixo dela a gente já tem uma camadazinha de tecido conjuntivo chamado de propriamente dito frouxo, certo? É um tecido que as células estão mais separadas aí, certo? Com a presença dessas substâncias amorfas que a gente viu, tudo isso, a matriz extracelular. Beleza? As células estão mais frouxas, é um tecido mais frouxo. E aí a gente tem também o tecido denso. O denso ele pode ser do tipo não modelado e modelado. O tecido propriamente dito denso, não modelado, também chamado de fibroso, ele está abaixo desse tecido que eu acabei de falar, o frouxo. Então ele é um tecido que ele é mais denso, as células estão um pouco mais próximas, as fibras estão mais próximas, e aí esse tecido ele é mais consistente.
A diferença dele para o frouxo é que o denso ele tende a ser um tecido mais consistente. Então, atenção, gente. Respira aí, vamos entender. A gente viu lá tecido epitelial, tem a lâmina basal, né, na base do tecido epitelial. Abaixo, nós temos quem? Justamente a derme, a região da derme, que a gente tem aí o tecido frouxo. Esse tecido conjuntivo frouxo, propriamente dito, ele dá sustentação a essa lâmina basal, sustentação ao tecido epitelial que está mais acima, certo? Mais para fora. E aí, abaixo desse tecido conjuntivo frouxo que eu estou mexendo aqui a mão, abaixo, aqui para baixo, mais para dentro, nós temos o tecido não modelado ou fibroso. Então, esse tecido denso não fibroso, não modelado ou fibroso, ele está no nosso corpo ligando tecidos vizinhos, ele está preenchendo diversos espaços entre órgãos e entre tecidos, certo? A gente vai estudar, tem uma aula somente sobre tecidos conjuntivos propriamente ditos. Fiquem tranquilos. E aí tem o tecido conjuntivo denso, modelado ou tendinoso. São os tendões, Afonso? São, pessoal. Então, os tendões, eles vão justamente ser formados por tecido denso modelado, propriamente dito. Qual a diferença? É que o modelado, as fibras estão todas, principalmente as fibras de colágeno, estão todas o quê? Orientadas de forma paralela. Elas estão todas assim, paralelas uma com as outras, as fibras, certo? Formando os tendões. E aí, esse modelado, esses tendões, vão ligar um osso a outro, ou então, que são os ligamentos, ou então vão formar justamente os tendões que ligam músculo a osso, certo? Então, basicamente é isso. No tecido não modelado, eu não falei, ele se caracteriza por essas fibras não terem formas definidas, não terem orientações definidas. Elas não estão todas bonitinhas, paralelas umas sobre as outras. Elas estão em diferentes direções, orientações, posições. Então tem fibra assim, assim, assim. Então não há uma forma definida para o tecido denso não modelado. Por isso está dizendo, ele não é modelado. O modelado não, é o de baixo, é o que tem certinho as fibras paralelas. Perfeito, gente? A gente vai, repito, estudar melhor numa aula específica esse tipo de tecido. Tecidos conjuntivos especiais. Olha só, pessoal, são o adiposo, o cartilaginoso, ósseo, hematopoético e o sanguíneo. Pessoal, são tecidos conjuntivos especiais ou especializados. Eles vão ter funções específicas. A gente vai ver aqui abaixo, certo? Então eles têm funções mais especializadas e não simplesmente função de ligação, de adesão ou de preenchimento, como são as funções dos propriamente ditos. Perfeito? Então, vamos ter uma aula específica sobre o adiposo, sobre o cartilaginoso. Não esquece que o cartilaginoso, muita atenção, está na tela para vocês de novo aí. Ele é um tecido conjuntivo, mas ele não é o quê? Vascularizado. Ele é uma exceção, ele não tem vasos sanguíneos. Se você colocar um brinco na orelha, aqui nessa pontinha da orelha, essa pontinha tem muita cartilagem. Não vai haver dificilmente sangramento, porque não é uma região pobre em vasos sanguíneos, certo? Na pontinha mesmo, gente. Perfeito? E aí, pessoal, nós vamos ver o tecido ósseo, vamos ver o hematopoético. Hematopoético é um tecido sanguíneo, já está dizendo ao pé da letra, ó, hemo remete a sangue, cito a célula, e poético significa formação. É um tecido formador das células do sangue, certo? E depois a gente vai ver o tecido sanguíneo propriamente dito, também em aula específica. Beleza, gente? Funções, pessoal. Vamos avançar para finalizar essa aula introdutória. Quais são as funções? Das mais variadas, gente. Então a gente viu que o tecido conjuntivo, olha a palavra, conjuntivo, ele tende a conjugar, a juntar, certo? Quando ele tem essa função, que são os propriamente ditos, ele tem a função de adesão, de conexão, de manter juntos tecidos vizinhos
ou órgãos vizinhos com tecidos, certo? Sustentação, então a gente viu, por exemplo, o frouxo, ele fica logo abaixo da lâmina basal do tecido epitelial. Ele dá sustentação, mesmo ele sendo frouxo, dá sustentação ao tecido epitelial mais acima, mais superficial. Perfeito? Função de reserva, esse aqui está mais ligado ao tecido adiposo. Reserva de quê, gente? De energia. Então, o tecido adiposo é o tecido que armazena, que tem reserva de gordura, reserva energética. Função de transporte e distribuição, quem seria esse? Justamente o tecido sanguíneo, a distribuição de nutrientes, de gás e oxigênio por todo o corpo. Tecido que confere resistência e elasticidade. Pessoal, graças justamente ao tecido conjuntivo, com suas fibras colágenas e elásticas, que a gente, na nossa pele, a gente consegue esticar a pele, ela tem uma certa elasticidade, mas ao mesmo tempo ela é resistente. Eu não vou sofrer nenhuma lesão se eu puxar minha pele aqui, porque eu tenho fibras colágenas que na tensão ela consegue segurar, certo? E ela mantém a pele firme aí, toda a região da derme, beleza? Então, nós temos aí a resistência e elasticidade, também característico desses tecidos conjuntivos. Nós temos preenchimento. Eu falei para vocês, por exemplo, o tecido denso não modelado, ele está preenchendo aí todo o corpo entre um tecido e outro. Entre órgãos, espaços entre órgãos, está cheio de tecido conjuntivo. Defesa, a defesa imunológica. Nós temos o sistema imunológico, as células de defesa no nosso tecido sanguíneo. Células essas, como por exemplo os macrófagos, que saem desse tecido sanguíneo e vai para o tecido conjuntivo frouxo ou tecido denso, justamente quando há momentos de infecção. E aí eles agem saindo de um tecido para outro. É por isso, gente, que o tecido aqui ele é tão hidratado na matriz extracelular, o tecido conjuntivo, porque tem que ter espaço com água para esses macrófagos poderem percorrer até o local da infecção. Olha que interessante. Perfeito? Cicatrização. Então, quando você se machuca, está aberto ali o ferimento, com o tempo vai se preenchendo ali aquele local com novas células. Esse preenchimento, essa cicatrização, ela se dá a partir do tecido conjuntivo. Então, falou em cicatrização, tecido conjuntivo. E também amortecimento, a exemplo do tecido cartilaginoso. Né? A cartilagem, por exemplo, entre nossas articulações, elas amortecem, por exemplo, lá nos joelhos, os impactos à medida que nós corremos, caminhamos. Beleza, gente? Então são algumas das funções mais importantes que, quando vocês baterem o olho, remete logicamente ao tecido conjuntivo. Beleza? Então, muita calma, gente. A gente vai estudar numa aula específica, na próxima aula, somente os conjuntivos propriamente ditos, o frouxo e o denso, e seus subtipos. Depois a gente, na sequência, vai ter também os tecidos conjuntivos especializados. Cada um por vez, com muita calma. Beleza? Então essa aula é introdutória para que a gente possa seguir em cada um desses tipos. Abraço a todos e bons estudos.